de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que está no Oriente, para você que está no Ocidente, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais bombar nas redes sociais. E eu quero começar perguntando para o meu amigo Negão, que estávamos com saudade já, viu, Negão? Bora. Tinha uma galera que já queria bater na gente lá no YouTube. Semana passada eu meti um testado. Cadê o Negão? Tinha testado. E é o seguinte, Negão, você já foi trollado? Já. Eu já fui em festa, Pode chorar, que a Ricardo. pessoa tava fantasiada, porque falaram, a festa é fantasia, e não era. E só pessoa fantasiada. E aí a Tabata Amaral quis fazer uma trollagem. Ela disse o seguinte, olha, gente, fazer a voz da Tabata. Faz a voz da Vamos Tabata. nos inscrever lá no Simpla para não ir no evento do Bolsonaro. E aí, Negão, vale tudo? Não foi trollagem. Né? Vale tudo você. Maldade essa Não, voz, hein? Lógico que Muita foi trollagem. muita gente. Foi proposital. Muita gente disse. Pra mim também foi uma trollagem. Eu não consigo ver isso tão sério quanto o próprio Eduardo Bolsonaro colocou, que ela quis sabotar. Na verdade, o que a Tabata fez foi compartilhar um tweet de uma outra pessoa que literalmente pedia para que as pessoas se inscrevessem no evento do Bolsonaro para que na hora H esse evento estivesse vazio. Isso foi inspirado nos comícios do Trump. Muitas pessoas democratas fizeram isso. Eu, sinceramente, vou na linha de que isso é do jogo, certo? Eu também sou contra essa coisa de você só poder ir pro evento se você tiver que marcar tudo certinho para que o partido tenha um mailing das pessoas que apareceram por lá. Por mim, o evento seria aberto, como o Bolsonaro faz em qualquer lugar onde ele cola, entendeu? O Bolsonaro, Não, peraí, Negão, Bolsonaro você acha, então, que o cadastro lá no Simpla era meramente para a organização pegar um mailing? Era algo burocrático? Para você abastecer um mailing. Eu não consigo ver de outra forma. Se fosse o caso do Lula, por exemplo, eu acho que isso faria sentido. Entendeu? Você ter o cadastro de todo mundo bonitinho, até para não ter essa trollagem, entendeu? Para ir também, para dar abertura mais para as pessoas que são mais fechadas com o Lula, que seria o pessoal de associações, o pessoal de movimentos. No caso do Lula, isso faria total sentido. No caso do Bolsonaro, para mim tinha que ser o ginásio aberto e pronto, acabou. O Bolsonaro é um cara que vai para o Ceará resolver qualquer coisinha. Passa em algum lugar e diz assim, gente, o que vocês acham de a gente fazer uma motociata aqui? Pronto. De repente, ele joga nas redes sociais dele, motociata. Naquele evento da motociata, tem algum cadastro? Não tem. Ele vai num restaurante, vai na pizzaria na Praia Grande. Ele gosta tanto de ir, vai na Praia Grande. Vai na pizzaria. Tem cadastro para só ir as pessoas que estão juntas ali para ter essa marcação de segurança? Não Você tem. não acha que pode ter sido por uma questão de segurança? Mas uma segurança do quê, Ricardo? Lotação. Ricardo, esse homem entra no meio de uma multidão. Não, ele já perdeu a noção com a coisa da segurança. Eu falo para as pessoas. Então, mas aí você tem o controle de quantas pessoas vão entrar, certo? Por exemplo, se o... Mas essa era sacanagem, Não, né? mas você tipo vai num assim, jogo de futebol, olha, eu quero futebol, você não sabe... Você pode, às vezes, comprar o ingresso... Não digo jogo de futebol menor, tô dizendo assim. Você pode comprar o ingresso na hora, lotou, acabou. Lotou, vai ficar o pessoal do lado de fora. Você não precisa ter ali aquele cadastro com CPF, com RG de todo mundo. Pra mim é muito simples, faz uma fila, revista um por um, forte abraço. Todo Show. mundo vai gostar. E foi literalmente o que aconteceu. Isso, abriu os portões. Exato. E se sobrar gente do lado de fora, você vai ter uma noção maior ainda de quantas pessoas estavam indo pro evento. Mas vamos lá. 12 mil pessoas. Pois é, Negão, mas vamos lá. 12 mil pessoas. Isso foi uma solução que os organizadores resolveram para justamente porque, como aconteceu lá nos Estados Unidos, a questão de superlotação, muitas vezes eu faço eventos presenciais e é extremamente burocrático. Você tem que informar. Mas você é um cara que, se você for na padaria, você vai juntar 20, 30 pessoas que te conhecem. Você que não sabe, O Bolsonaro vai juntar 2 mil. Você que pensa. O Bolsonaro, cada um vai ligar um pro outro. Eu e o Guilherme, nós arrastamos multidões, meu amigo. A gente não pode andar na rua. Mas, Leonardo, eu quero saber o seguinte. Você não acha, por ela ser uma deputada, né, isso não faz esse ato um ato antidemocrático? Porque ela tirou a oportunidade, caso as pessoas não tivessem mudado a regra, de quem é eleitor do cara, quem é simpatizante ir. Porque a ideia era fixa. Era fazer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Deixar o maior evento, que é o evento do lançamento da campanha, vazio. Você não acha isso de mau tom as pessoas tentarem burlar o outro? De forma alguma. Inclusive, é um subterfúgio que os próprios bolsonaristas utilizam, né?
Eu concordo parcialmente com o Negão. Por quê? Eu não vejo nem como uma trollagem isso que a Tabata fez. Eu vejo como uma forma de manifestação e uma forma democrática. Aliás, a forma mais democrática possível. Não existiria uma forma mais democrática possível nesse contexto. A Tabata, portanto, se manifestou utilizando-se de um subterfúgio absolutamente legítimo, Mas para legal. atrapalhar o outro, Leonardo. Mas o colega dela, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, filho do presidente da República, utiliza desses subterfúgios e muitos, inclusive, de caráter um tanto quanto suspeito, Por exemplo? muito além. Como, por exemplo, falas em relação... Não, mas falas é uma coisa. A gente tá mas falas falando também podem de ser atrapalhar criminosas. um evento com presença física. Por exemplo, ela não poderia, então, Leonardo, já que é legítimo, fazer uma manifestação no mesmo dia contra o Bolsonaro? Também numa poderia outra fazer, situação? mas vamos por partes. Temos de legalidade, ilícito. Existe algum ilícito aí? A resposta é não. Existe algum crime cometido aí? Absolutamente nenhum. Portanto, não tratando-se de um ilícito e de um crime, é uma manifestação legítima e legal. É óbvio que Jair Bolsonaro e os seus aliados saem perdendo porque pode haver uma confusão, um esvaziamento ou algo similar que não permita o que eles almejavam. Só que isso é da regra do jogo. Isso está dentro das regras do jogo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário que aconteceu. A Tabata, no final das contas, ela acabou ajudando. De repente, aquela pessoa que tentou entrar no site e não conseguiu, como muitos inscritos meus me relataram, falaram, Negão, eu entrei no site e não tinha mais lugar. Agora, com tudo aberto, essa pessoa pôde ir e pôde ver o Bolsonaro de perto. Nesse caso, a Tabata acabou, na trollagem, entre aspas, dela, ela acabou ajudando. Eu também concordo que isso também, eu acho um exagero em cima dessa história e acho que ela acabou ajudando não só o Bolsonaro, como os bolsonaristas que queriam ver o Bolsonaro a partir do momento em que agora o evento ficou mais aberto, encheu muito mais, tanto que ficou gente pro lado de fora. Foi uma amostra grátis do quanto o Bolsonaro é seguido nas redes sociais e na rua. Coisa que, no caso do Lula, já não seria a mesma coisa. O Lula, sim, precisaria, num evento, ter todo mundo bonitinho ali, todo mundo inscrito. Precisa até desse mailing. O Lula precisa desse mailing mais do que o Bolsonaro. Você tomou, às vezes... Só porque o Leonardo tá estreando aqui, você já quer atropelar... Leonardo, conclua. Não, vou concluir. E faz parte do jogo. O debate faz parte do jogo. Somos todos democratas. Né? E o que acontece é que se você realiza diversas formas de manifestação, você utiliza de diversos subterfúgios, você também tem que aceitar receber e também aceitar essa lógica toda. Então, em relação à Tabata, não foi cometido nenhum crime, nenhum ilícito e não foi uma trollagem. Pode até ser considerado uma trollagem na visão de alguns, mas para mim é, sobretudo, uma manifestação democrática e legítima. Por quê? Havia um site, um site virtual, em que aqueles apoiadores do presidente Bolsonaro que gostariam de estar na convenção que legitima a sua reeleição iriam se inscrever e iriam reservar pelo seu nome, o seu espaço na convenção. Muito bem. Você vai lá, eu entro no site, reservo o meu nome e simplesmente não compareço. O que há de errado nisso? A não ser uma manifestação. É uma manifestação. O outro lado utiliza dos seus subterfúgios, o lado da esquerda utiliza dos seus subterfúgios, mas estando dentro das regras do jogo, eu vejo como absolutamente legítimo, né? Seja da parte dos aliados do presidente Bolsonaro, seja da parte dos aliados do presidente Lula, isso não interessa. E ponto 2, isso prova, além de tudo, que Jair Bolsonaro e a sua equipe de segurança, cujo órgão responsável é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, prova que eles estão preocupados, cada dia mais preocupados com a segurança do presidente Bolsonaro e que não é bem assim. Ele sai, coloca o pé fora da casa dele e ele vai ser ovacionado, vai ser carregado pelo povo. Isso não é verdade. As imagens estão mentindo?
Os vídeos são fakes? Imagens de proximidade, imagens têm ângulos, imagens têm edições, imagens estão sujeitas a diversas alterações. Leonardo, peraí que eu preciso chamar aqui o VAR, chamado Carla Secato. Nós temos um VAR aqui, chamado Carla Secato. Gostei do Leonardo. Porque, você, negão. Eu quero saber o seguinte, Carla Secato, primeiro eu acho que você já tinha que responder essa provocação dele, é dizer que as manifestações são em ângulos ajustáveis, inclusive usando Photoshop, né? O Bolsonaro agora está usando Photoshop. De novo, será que a esquerda, de novo, está com aquela máxima, vamos acusá-los do que nós fazemos e xingá-los do que nós somos? E aí, o que você acha? Sempre, eles acusam a gente do que eles são. Óbvio que foi jogo sujo. Aliás, não deu certo. Tudo que eles estão tentando fazer só melhora ainda. Eles batem o bolo e o bolo cresce. É assim, quanto mais bate na massa, mais ela cresce. Foram 10 mil pessoas no Maracanãzinho, acabou que liberar. E se eles não tivessem descoberto que estavam sendo feitas inscrições ilegais, que as pessoas não iam comparecer? E se isso não tivesse sido descoberto? Pior foi o Lula, que nem foi na própria convenção. O que me parece, ele não foi na própria convenção. Aí falou que não é importante. Como não é importante? É uma mera formalidade. A convenção partidária é o evento mais importante do ano, num ano de eleições. Todos os partidos se preparam para isso. Você vai lançar quem são seus candidatos à presidência. O Lula não foi num hotel no centro de São Paulo, numa sala pequena, com pouquíssimas pessoas, e aí querem atrapalhar o evento do presidente Bolsonaro. Não conseguiram. E foi um evento belíssimo. E essa mesma deputada, Tabata Amaral, depois no outro post falou que o Bolsonaro é um machista. Esse discurso não pega mais. A Michele Bolsonaro brilhou na convenção, falou muito bem. Tudo que acusam ele, ele é racista, o melhor amigo dele é negro, sabe assim? São falácias que já não cabem mais. O que está me parecendo é um grande desespero da esquerda de querer esvaziar convenções, de querer atrapalhar as eleições. Não vão conseguir. Meu amigo Guilherme... Meu amigo... Ele tá rindo, ó. Vai vir coisa, vai vir coisa. Guilherme. Eu quero saber o seguinte, Guilherme. O povo quer saber. Você era da turma da groselha ou do Danone? Vou traduzir. Você era da quebrada ou você era da cobertura? Da quebrada, sempre. Então, se você é da quebrada, você sabe que na quebrada tem uma máxima, que é o seguinte: mira no seu, esquece o meu. Né? Então, será que concordo. Mira no meu, esquece o seu. Mira no seu, esquece o meu. Ou seja, ficar olhando o que o outro está fazendo para estragar o movimento do outro não é, no mínimo, algo imoral? Ou seja, trabalha no seu, total. faz o seu, faz a sua manifestação. Agora, ir lá cadastrar para não ir? E é o que você acha disso daí, Guilherme? É você atrapalhar a propaganda eleitoral total. Olha só, Ricardo, eu concordo com todas as colocações que foram feitas até agora. Menos uma que a Carla começou afirmando. O dia mais importante do ano nas eleições, Carla, é o dia da votação. Não Guilherme, o dia das convenções. Faz-me rir, né? Não o dia das convenções, não. Vamos deixar isso claro pro pessoal em casa. Jura não é o dia das eleições do Bolsonaro, não. Nem sabia. Não é o dia da convenção do Bolsonaro, não. Mas olha só, eu concordo também com o que o Ricardo acabou de dizer. É uma questão ética, na verdade, da ética da pessoa. A deputada Tabata teve essa atitude a partir do entendimento dela. Isso não significa algo que parte de um grupo, né? Algo da moral de um grupo. Outras pessoas a seguiram, mas muitas pessoas não seguiram. Eu, por exemplo, no jogo político, não faria isso. Não daria esse exemplo. Eu acho que nós temos que ter também uma reflexão política sobre que tipo de liderança nós queremos seguir, nós queremos debater, né? Acho que temos que ter uma reflexão também sobre essa conduta dela, que não foi seguida por outras lideranças, né? Isso não foi conestado por outras lideranças. Acho que fica aí uma reflexão importante na medida em que qual é o debate que nós queremos eventualmente levar para frente? É essa narrativa que vai deslocar tudo para uma guerra da internet, das mídias digitais? Porque vocês tocaram numa coisa bastante importante, né? A participação política também tem que ter algo de espontaneidade, né? O Negão estava dizendo, puxa vida, tudo agora tem que ser na base do cadastro, tudo tem que ser previamente registrado para saber quantos participantes teremos. Tudo bem, pode ter um componente de segurança, pode ter eventualmente, afinal de contas, o Maracanãzinho é um lugar fechado, também a figura do presidente da República que está lá, né? Eventualmente é importante ter um componente de segurança.
Mas tem outras manifestações que são em locais abertos, né? Nós precisamos galvanizar a participação das pessoas, seja o candidato que for. Então, é importante ter um componente de manifestação também própria das pessoas, né? Que seja espontânea. Agora, mais do que isso, nós precisamos, eu sempre insisto nisso, ir para o debate das propostas, né? E também uma coisa crítica do que está acontecendo. Não é porque que é casado com uma mulher extraordinária, que falou muito bem, que o governo dele está se conduzindo de uma forma que não tem questões misóginas ou que não sejam anti-mulher, por exemplo. Não é porque o melhor amigo dele... Guilherme, gaguejou, perdeu a vez. Você vem com esse negócio, a Michele quer que a mulher gaguejou, perdeu a vez. Posso só finalizar? Não, Guilherme, um minuto. Começou com uma... Gaguejou, perdeu a vez. Você tá parecendo, sabe o que? Tá despiorando. Foi bom, mas... Tá despiorando. Calma aí, Guilherme. Calma, homem. Calma, pera aí. Só duas reflexões. Só duas reflexões rápidas aqui. Um minuto. Acho que ele não tá ouvindo. Tá em desvantagem. O delay. Calma, Guilherme. Na próxima vez eu quero você aqui, ó. Um minuto. Um minuto. 30 rapidinho. segundos, na realidade. Vai. 30 segundos. Em questão do discurso da Michele, que foi espetacular, deu mais vontade de votar na Michele do que no Bolsonaro. Não, também não precisa exagerar. Tem que ver uma coisa também. O próprio Guilherme acabou de falar aqui sobre o fato de misoginia e tal. O cara aprovou 70 leis a favor das mulheres. Tem o pessoal até miguital que tá achando que ele votou, que as mulheres estão com mais direitos do que o que devia. Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, eu sinceramente acho que foi só uma trollagem, não levo isso a sério, mas uma reflexão que a gente tem que fazer é muito simples, quero que você faça aí na sua casa. Imagina se fosse o contrário. Imagina o Lula fazendo essa mesma lista, Verdade. Imagina o PT fazendo essa mesma lista, pegando ali bonitinho o nome de cada pessoa, com o mesmo argumento de que é para a segurança do Lula e tal, pegando ali o nome de todo mundo, onde cada um vai se sentar, bonitinho. Chega o Carlos Bolsonaro, chega o Eduardo Bolsonaro e faz um tweet dizendo assim, pessoal bolsonarista, vamos fazer o seguinte, vamos se cadastrar nesse link aqui e no dia lá a gente não vai aparecer. Tava preso. Pronto, imagina... Como seriam as notícias hoje? Imagina todos os veículos de comunicação, o que eles estariam falando. É simples assim. Boa, eu também negão. concordo que é do jogo, mas Falou imagina tudo. Leonardo. como seria. Continuaria sendo legítimo e legal. Não é porque... Assim como existe... Cuidado que se gaguejar, perde a vez. Hein? Assim como existe uma parcela de pessoas que assumem um lado político partidário e fazem malabarismos intelectuais para tentar defender o seu lado... Isso não deve ser feito. Se existe um subterfúgio, se existe um tipo de manifestação que é legítimo e é legal, ele vale para ser feito pela Tabata, pelo Partido dos Trabalhadores, pela esquerda e também serve para a família Bolsonaro, para seus aliados, no Brasil inteiro. Então é legítimo. É óbvio que se Eduardo Bolsonaro, ou o Carluxo, ou qualquer membro da família Bolsonaro fizesse o mesmo com a esquerda e boicotasse um evento do PT, por exemplo, que a esquerda não iria gostar. Mas isso não tornaria o fato ilegal e nem criminoso. E teria que aceitar. Todo mundo ia achar de boa? Não ia gostar. Os veículos achariam de boa? Não, aí a notícia seria... Eu não sou a mãe de Ná. Aí eu não tenho como adivinhar. Agora, é evidente que o lado prejudicado não gosta. Mas se é legal, tem que aceitar e ponto. Faz parte do jogo. Cala isso daí que ele falou, hein, internet? Cala secato. Ilegal ou imoral? Imoral, jogo sujo, típico de quem tá perdendo. Carla Secato, aí eu te pergunto, ainda cabe uma brincadeira num evento político sobre uma facada, sobre um atentado à vida? Não. E aí a gente vê como é que é a disparidade na hora de você controlar ou você analisar o que a direita e a esquerda fazem, o que a mídia está fazendo, o que algumas pessoas do judiciário e até alguns membros do STF têm feito é extremamente desigual. Tem cansado a população de bem. Eu acho que todo mundo tem direito de se expressar, tem um colega aqui do meu lado que é de esquerda, a gente se respeita, a gente conversa, mas tem que ser dado tudo de forma parcial, tudo de forma imparcial. Não pode ser como está sendo feito. A mídia só ouve um lado. O judiciário parece que só pune um lado. O STF tem uma visão desse tamanho para um lado, para o olho desse. A gente estava aqui conversando do bolsonarista que foi assassinado. Não saiu em nenhum lugar, em nenhuma mídia. Aí um poeta
do lado do presidente Lula, brinca sobre a facada, que se o Bolsonaro for em Pernambuco, eles sabem da facada. Ou seja, se ele for lá, vai ser assassinado. Né? Uma forma de dizer. E as pessoas aplaudem. E tudo bem. Eu não sei mais o que falta para que haja decência nessa campanha eleitoral. Sabe? Eu acho que para ambos os lados, todo mundo tem direito de se manifestar, mas o direito tem que valer para todo mundo. É o que a gente sempre fala aqui na mesa. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Direitos iguais. Por favor, porque está cansativo. A narrativa da imprensa que não ouve mais os dois lados, ou seja, acabou o jornalismo, porque jornalismo é ouvir os dois lados. A parcialidade do judiciário, que tem sido vergonhosa, e os olhos do TSE, que mudam para grande ou para pequeno, dependendo do partido que esteja sendo atacado. Leonardo, ainda cabe brincar com uma situação dessa? Algo que feriu e quase matou o principal candidato, ou seja... ia mudar a história, né, das eleições, além de ser um atentado à vida. Você acha que ainda cabe brincar com isso num evento político e organizado ali não era, como eu disse, não era no botequim, era um evento oficial? Qualquer apologia à violência deve ser deslegitimada. Nenhuma apologia à violência deve ser endossada. Acontece que aí onde nós chegamos, a direita brasileira como tal, porque eu tenho muitos amigos de direita, amigos de esquerda, amigos de centro, pessoas amáveis, pessoas corretas, pessoas que são apreciadoras da democracia. Porém, a gente resume essa direita chucra, essa direita antidemocrática em uma palavra, que é hipocrisia. Por quê? Vocês devem lembrar bem, o espectador deve lembrar bem, da vez em que Jair Bolsonaro, candidato favorito à presidência da República, disse que iria petralhar, aliás, iria metralhar a petralhada. Né? Uma forma bastante singela, uma forma bastante democrática do principal candidato à presidência da República. Você tem outro exemplo pra gente, Leonardo? À frente das pesquisas, de poder tratar os seus opositores. Mas né? ele nem tentou. Mas você tem outro exemplo pra gente? Ele foi esfaqueado. Não, mas vamos lá, Leonardo. Exatamente. Outro exemplo. Segundo exemplo. Segundo ponto. Segundo exemplo. Não, segundo ponto. Me fala algum momento que ele instigou a violência. Não. Segundo exemplo. Não, é que ele instigou a violência. Isso. Ele tem uma série de discursos de ódio. Vamos lá, segunda. Quando ele diz em entrevista ao programa CQC que ele preferia ter um filho... CQC? Ele preferia... 25 anos CQC? Mas não interessa. Que ele preferia... não interessa? Não, que ele preferia ter um filho... A gente tá falando de campanha eleitoral. Que ele preferia ter um filho morto ou um filho gay. E daí? Ele não pode querer. Ele pode querer ter um filho morto ou um filho gay. Ele pode, se ele não quiser. Nós estamos falando de uma facada. Você não tá falando de democracia? Ele pode ir atrás das grades, Leonardo, isso é crime. Vamos lá, Leonardo, você que está comparando um fato real, que foi um atentado à vida, com uma narrativa. Não, mas é o mesmo polo? O atentado deve ser condenado. O atentado deve ser condenado. Bem. O atentado deve ser condenado. Acontece também que, paralelamente, existe o tal do politicamente correto que a direita Qual foi o atentado que aconteceu contra o Lula? Contra o Lula ou contra qualquer pessoa em relação à violência explícita e política? O Lula em caravana já recebeu ovado, já recebeu tapa. Você quer ovada com facada? Agora, um tesoureiro do PT. Um tesoureiro do PT foi executado. Peraí, para. Um tesoureiro do PT foi executado. Quando chegou ovada com facada, tem que passar pro Negão. Negão, e aí? Execução. Não. Aí você perdeu a vez. O tesoureiro. Não dá. Ovada com facada não dá. Não. E aí, Negão? Tem um samba rock antigo que ele começa assim, ó. Malandro venha devagar, pois o vento que vem tá lá, vem tá cá. O vento que vem tá lá, vem tá cá. Sabe o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte: toma cuidado com o que você vai falar, porque daqui também pode vir a mesma porrada que você vai dar. O que eu acho que está acontecendo hoje, eu sinceramente, eu nem vejo tanto problema no cara ter feito essa brincadeira ali no evento e tal, e todo mundo riu, porque o problema está na hipocrisia que o Leonardo acabou de falar. E essa hipocrisia rola mesmo. O cara foi num evento do Lula, evento presidencial, não foi uma conversa de botequim, não foi num podcast onde o pessoal já tinha tomado uns goró, entendeu? Foi num evento lá com o Lula e todo mundo deu risada.
Se fosse ao contrário, eu sei que eu pareço ser repetitivo, mas o próprio Leonardo deu o exemplo do vamos metralhar a petralhada, que foi em tom jocoso, da mesma forma, e até hoje, como o próprio Leonardo fez, o Bolsonaro é criticado, o Bolsonaro é dito como se ele tivesse literalmente pego. Acho que foi a Miriam Leitão, salvo engano, que outro dia ainda falou de novo. Miriam Leitão não, a Zélia Duncan. Zélia Duncan, que até o próprio Bolsonaro brincou e falou, Zélia, era um tripé. Zélia, era um tripé. Falou que ele estava segurando um fuzil. Tava segurando um fuzil. Olha, eles seguram um fuzil para metralhar. Zélia, era um tripé. Todos os dois foram brincadeiras, todos os dois deram risadas. O problema é a hipocrisia. O problema é que o vento que vem lá não está ventando cá. Exatamente. Se você achar ruim do Bolsonaro falar que vai metralhar a petralhada, se você acha realmente que isso foi horrível, vamos pensar então, beleza, isso foi horrível. Então o que a gente faz agora, onde toda a cúpula do PT deu risada, inclusive a plateia? A plateia a gente até dá um boi. Mas tipo assim, no palco, o pessoal riu. Então, tipo assim, o vento que vem lá não tá ventando pra cá. O Lula fala um monte de barbaridades e a imprensa passa um pano danado. Eu preciso chamar o nosso amigo Guilherme, que está lá em Brasília, porque a gente está prestes a ir pro break. Guilherme, o que você vê nessa situação? Eu quero botar você em saia justa. De 1º de janeiro de 2019, que é quando começa o governo do Bolsonaro, quem mais incitou a violência? Qual lado? Quem? Eu acho que o lado da direita, acho que o lado do presidente Bolsonaro. Como? É a minha visão. Como? Inclusive pelas medidas que ele tomou ao permitir que a população se arme. Eu já falei sobre isso no programa. Não é? Quer dizer que a pessoa se defender com armas é para você um atentado à vida, ao invés de ser defesa. A arma, ela é usada... Quando eu coloco a arma em cima da mesa... Guilherme, quando eu coloco a arma em cima da mesa, ela não indica que é boa ou é ruim. E os números estão dizendo que quanto mais armas, mais está caindo o crime no Brasil. Então o que você está dizendo é uma falácia. A liberação, você ter a facilidade um pouco maior de você virar um CAC, isso não é incitar a violência. Você está falando uma coisa muito grave, Guilherme, de verdade. Ricardo, que você está dizendo que os CACs são violentos. Me fala quantos CACs participaram de alguma chacina. E me fala quanto o pessoal do tráfico usou as armas para matar. Então, não dá para você colocar os CACs como assassinos ou violentos. Olha só, as notícias dessa semana informam que os CACs estão aparelhando o crime organizado no Brasil. Isso daí é uma falácia. Me dá onde isso está acontecendo. Você acha que um cara vai colocar o CPF dele... vai colocar o nome dele numa arma e depois fornecer essa arma para bandido? Aonde chega essa loucura, Guilherme? O próprio bandido está fazendo isso. Não, aí se o próprio bandido está fazendo isso, é como disse o Leonardo. Ele está indo pelos meios legais e o pior ainda, ele está colocando o CPF dele, o dedo dele, o endereço dele para comprar uma arma. Você acha que bandido vai comprar arma legal? Aonde em sã consciência bandido vai comprar arma legal? As facilidades que foram criadas são tantas que o presidente Bolsonaro... Não tem facilidade nenhuma. Você demora no mínimo 1 ano e meio para conseguir pegar uma arma. Você não pode... E detalhe, hein? Como é que bandido está comprando arma se para comprar uma arma você tem que... não pode estar respondendo nenhum processo? Como é que é isso? Ué, bandido está comprando arma? Para você comprar arma você não pode estar respondendo nenhum processo? E aí? Tá tudo mapeado já, Então, e aí? Simplesmente eles dão um outro endereço em uma outra comarca e oferecem uma então o problema é burocrático. O problema não é do CAC. O problema é burocrático. Então muito fácil parou. O problema isso. é burocrático. Vamos reclamar com a burocracia. Porque se o cara dá o CPF dele, puxa a capivara dele antes de dar autorização para ele virar CAC. Então não é essa de que bandido tá comprando arma, é uma falácia. Porque bandido, se estiver respondendo qualquer processo criminal, não pode comprar uma arma. A compra de armas foi tão facilitada nessa gestão... Guilherme, é o seguinte, eu quero começar com você depois do break. O grupo armado no Brasil. Guilherme, eu quero comear com você. Você já deu uma desvirtuada. Ricardo, você deu uma desvirtuada. Nós estávamos falando da violência política, você veio falar que virar CAC... Não, a gente tem que chamar o break. Um minutinho. 30 segundos. Deixa eu só completar. 30 segundos, vai. Dizendo o seguinte, passa o vídeo da piada desse poeta. Uma pessoa ou duas bateram palma na plateia
e a cúpula lá em cima não se manifestou. O que eu acho que deveria ter acontecido era o ex-presidente Lula ter agido ali no momento e desautorizado aquela piada. E se você quer uma oportunidade de dar um passo a mais na sua remuneração, a solução está no empreendedorismo. Se você já tem ou está pensando em abrir um negócio, sabe que existem diversos setores fundamentais que impactam diretamente no seu lucro final. Eu me reuni com outros 7 profissionais na jornada empreendedora da New Cursos, que vai mostrar a você um guia completo para você criar e alavancar o seu negócio. Além do meu curso Engenharia da Persuasão, você vai ter acesso a mais 6 cursos, mais de 150 aulas, mais de 66 matérias complementares e tudo isso com 55% de desconto. Para garantir a sua inscrição, acesse agora newcursos.com.br ou aponte a sua câmera para o QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela. Clique no banner da jornada e vamos para a jornada empreendedora aqui da New Cursos. Jornada empreendedora na New Cursos. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. 8 dos melhores profissionais do Brasil unidos em um compilado com mais de 150 aulas. Com 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado. Guilherme, então eu quero voltar com você. Antes eu estava dizendo que você era meu amigo. Agora, como você falou que você tá ali com rusgas, com os caques, eu já tô com o dedinho aqui, ó. Aqui, ó. Põe o dedinho pra gente ficar amigo. Cadê o dedinho? Aqui, ó. Outro lado. Outro lado. Aí, ó. Põe o dedinho. Aqui, ó. Põe o dedinho. Ah, olha que bonito. Agora demos o dedinho. Seguinte. Adélio Bispo. Adélio Bispo. Violência, né? E em 2019 ele foi considerado inimputável, é isso que chama? Inimputável. 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 E ele ficaria 3 anos recebendo ali o tratamento, e aí ele passaria para mais um novo exame, que está acontecendo agora, né? Então passou 3 anos, 2022. Aí o que eu pergunto para você? Primeiro, que essa situação é muito estranha. Tudo é muito estranho quando a gente fala da Adélio Bispo. Se ele está sozinho, se ele não está sozinho. Foram 4, 5 advogados. E depois não podia olhar ali o celular dele. Ninguém podia olhar o celular dele. Nunca vi isso. O cara é uma tentativa de assassinato, de homicídio, e você não pode pesquisar o celular dele. Mas a pergunta que eu te faço é uma visão geral, né, de tudo que aconteceu até agora, e ele saindo, vai ser perigoso para alguém, inclusive para ele mesmo? Ricardo, esse é um procedimento absolutamente normal nesse tipo de processo, não é? Ele é submetido agora a uma avaliação psiquiatra para verificar justamente se ele não oferece riscos à sociedade, se ele tem condições de ser reintegrado sem oferecer riscos à sociedade e sem ser um risco a si próprio, não é? Porque se ele não tiver condições psíquicas, não é, para ser reintegrado à sociedade, para ter uma vida produtiva, por exemplo, para ter um ambiente saudável para se desenvolver e também, né, não se colocar em risco, será recomendado certamente no laudo psiquiátrico mais um período de internação em manicômio judiciário ou em hospital psiquiátrico por um período de mais 3 anos, em que, ao final, será submetido a mais uma perícia médica. O que acontece nestes casos? Não é? Geralmente, em casos de grande, né, comoção social, como é o caso dele, evidentemente, né, porque assim que teve a facada e ele foi identificado, ele foi o primeiro que admitiu isso, né, mas sempre, né, se via que era uma pessoa com transtornos, né, depois que se verificou a extensão disso. E os detalhes, quer dizer, se estava acompanhado, se não estava, se houve mandante, não houve, a própria Polícia Federal foi capaz de esclarecer isso depois. Mas a questão é que ele, né, pode ser sujeito, né, de violência, mas isto é objeto de também uma pesquisa, mas
por agentes judiciários e também isso é complementado, né, por um círculo de assistentes sociais que complementam esses laudos antes da autoridade judiciária completar a sua decisão. Então, não é que simplesmente ele será colocado em liberdade. Essa é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, que era o do bandido da luz vermelha. Né? Depois de 30 Caramba, Guilherme, anos... você é velho, hein? Não, Rapaz, você é velho pra Hoje foi caramba. o Leonardo citando o CQC, Ricardo. O homem da luz vermelha de tem pelo menos... 2010. 2010. Eu não era tinha nem a lei eu não dos era homossexuais. nascido. Ou seja, o Guilherme Ele tem veio idade... falar besteira O Guilherme aqui. tem idade pra ser meu pai. tá Mas aí, vai, Guilherme, continua. Mas eu não Agora pude é o bandido deixar. da luz vermelha. Eu não pude Vamos deixar, lá. mas fala Esse aí aí. é velho. Era só um exemplo, porque ele foi colocado em liberdade, né, depois de 30 anos, por insistência de um laudo psiquiátrico, quando, por exemplo, naquela ocasião, ele não tinha condições de ser colocado em liberdade do ponto de vista psiquiátrico, e também ele poderia sofrer violência física pelos crimes que ele havia cometido. O resultado, naquela semana, ele foi assassinado, inclusive porque ele ameaçou pessoas. Então, quer dizer, esses laudos psiquiátricos precisam ser muito bem conduzidos e muito bem observados. A sociedade precisa ser muito bem esclarecida. Então, eu não acho que seja uma situação que simplesmente se desenrolará sem maiores esclarecimentos para a sociedade. Nós precisamos observar. Carla Secato, mais uma vez, eu queria que você desse uma visão geral sobre esse caso. E aí, você acha que isso pode ser usado de forma política, tanto de um lado quanto do outro? Mas eu gostaria de a sua opinião nessa visão macro de tudo que aconteceu quando a gente fala de Adélio Bispo. Esse caso até hoje não passa na minha garganta, assim. Eu, como jornalista, sempre leio bastante, desde a época que aconteceu, os advogados que passaram, o celular que não conseguiram ver, e aí o caso já foi resolvido, já disse que ninguém participou, foi ele sozinho. Rapidamente, ele... doente mental, eu detesto essa palavra, mas eu fui ler exatamente isso. Ele foi declarado doente mental e, de acordo com a sentença, 3 anos de privação de liberdade, né? E atualmente ele está numa internação compulsória na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí ele passou por um novo exame porque esse prazo de 3 anos já se acabou. E aí o laudo sai agora em 30 dias, que vai dizer então se ele continua com a parte psicológica comprometida ou não, qual vai ser o tipo de pena ou não. Mas é um crime que eu acho que, se tivesse sido ao contrário, um crime contra a esquerda, um atentado contra o presidente Lula, por exemplo, nossa! É isso que a gente fala aqui na mesa. É isso que a gente fala aqui na mesa. Já teria morrido o cara que tentaria assassinar, né? Pois eu não sei, não vou entrar no mérito da questão. Mas vocês sentem isso? Acho tipo que, assim, é uma abstração, mas é isso que dá pra sentir, Carla? Volta ao caso da Tabata, sabe? Assim, não dá pra comparar, mas vamos lá. Não vale tudo. Não vale tudo numa campanha política. No período eleitoral é um período muito sensível. Perfeito. Não pode fazer brincadeira com facada, não pode fazer brincadeira com esvaziar Maracanãzinho, não pode esquecer do caso Adélio Bispo. Até acho que o presidente Jair Bolsonaro está se expondo demais dessas motociatas, sabe? Tem muita gente doida por aí, infelizmente. E o debate público, o debate das diferenças tem se esvaziado para dar espaço para briga, que a esquerda adora fomentar. A esquerda adora falar que existe um gabinete de ódio que nunca foi comprovado, que a direita faz discurso de ódio, sendo que a gente que da direita, a gente só dá risada, a gente sai para se divertir, não tem nada disso. Só que a gente é contra o comunismo, sim. A gente é contra o socialismo, sim. Um sistema que nunca deu certo no mundo e não vai dar, apesar de estar tomando conta do planeta. Eu acho que vão tomar mesmo, não vai ter jeito. Não dá certo o comunismo. PT está unido, federação, com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, porque agora tem alguns petistas dizendo que eles não são comunistas, não. Parem de falar que nós somos comunistas, isso é papo. Papo o quê? Papo o quê? Teoria da conspiração, ligado, sim, com o Partido Comunista do Brasil, com o PV, com ligação com o PSOL, com a rede, com o PV e com Solidariedade. Exato. Sabe? É um negócio muito sério. E o Adélio, ele foi fomentado por um ódio, né? Foi. Ele foi filiado ao PSOL, inclusive, então ele tinha ali o seu viés político e tudo mais. A pergunta que eu faço pra você, Negão, é o seguinte: é um criminoso. Você acredita que esse ódio veio fomentado do Bolsonaro, não interessa, ou criminoso, pela mídia, ou pela esquerda? Quem fomentou o ódio na cabeça de Adélio Bispo? Quem fomentou esse ódio é o pessoal que não sabe perder, né? Pessoal que transformou o Bolsonaro... Na cabeça do Adélio, ele estava sendo um herói.
Mas o Adélio, Acabou ele é a ajudando. prova... O caso do Adélio Bispo é a prova da piada que é a nossa justiça. Eu vou dar um exemplo aqui que vai valer tanto para você que mora num Picuboy, certo? Tipo, vamos citar aqui, Alphaville. Quanto que você mora, tipo, na cidade de Tiradentes, que é onde eu moro, extremo leste de São Paulo, maior Coab da América Latina. Vale pros dois. Provavelmente, você que mora num Picuboy já deve ter aquele amiguinho, entendeu? Que tem o tio, ou o pai, ou o amigo do pai que se meteu com algum problema, com algum crime de colarinho branco, certo? Assim como você que mora na periferia, já deve ter visto aqueles noinha que vivem naquele bolinho ali, que você sabe que eles fazem coisa que não deve, que eles são do movimento, e de repente você olha, o fulano ali foi preso. Você fica sabendo, o fulano foi preso. No mesmo caso, você que mora num Picuboy, aí fala, o pai do menino ali foi preso, colarinho branco, tava com lance com mensalão, isso e aquilo, qualquer coisa do tipo, entendeu? E de repente, ambos estão de volta pra rua. Dá coisa do quê? 3 meses, ambos estão de volta. Essa é a piada da justiça brasileira. Então, não tem tanto esse negócio a questão é, quanto você tem para bancar o advogado? Se você tem pouca grana, você pega o advogado público. Provavelmente você vai ficar preso, certo? Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você já contrata um advogado melhor. Se você tem um pouco mais de dinheiro, você contrata 2, 3 advogados. Se você tem um pouco mais, você contrata o escritório. E se você tiver muito, de repente os caras até mudam a lei para te dar um boi. Caso do Adélio é a mesma coisa, o cara assassinou o presidente. Tentou assassinar. Desculpa, tentou assassinar. Essa era a intenção, e quase conseguiu. E quase conseguiu. Ô, Negão, tentou sabe o que é assassinar o pior? candidato... Não, rapidinho. Tentou assassinar o candidato a presidente. Aí vai vendo. Tenta assassinar o candidato a presidente, os caras falam que ele é doido. Certo? Ele é doido. Tadinho, ele é doido. Priva ele da liberdade dele. 3 anos depois, vamos fazer o teste, porque se ele for bom, a gente põe na rua. Peraí, irmão. Se ele for bom, significa que ele é bom desde aquela época. Ou então todo assassino vai meter essa também de que é doido. Essa pergunta que eu quero fazer pro Leonardo. É isso, o cara vai meter essa de que é Deixa eu doido. só falar uma Peraí, coisa não, peraí. rapidão. A nossa Não, justiça sério. chamar o Leonardo. piada. Leonardo não falou ainda. Não é isso. Mas peraí, eu preciso chamar o Leonardo. Leonardo, você está estudando para ser advogado, é isso? Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Eu leio mente, você não sabe? Eu sabe que eu consigo não, captar imagino, a mensagem. deduzo. Seguinte, essa é a dúvida do Negão e a minha dúvida também. Se ele não for considerado uma pessoa com transtorno mental, não vai voltar o assunto? Não vai, ele não vai para vias de fato, para um julgamento? Quer dizer, ele vai para a rua? Como é que funciona isso daí? Porque se ele não é mais maluco, vamos dizer assim, ou não tiver um transtorno mental, simplesmente ele vai para a rua? Ele não vai ali responder pela tentativa de homicídio? Como é que funciona isso? Como são? Se você também não souber, não tem problema. Não, aí eu quero que você dê a sua responder. opinião. Não, com o maior prazer. Vamos lá. Se existem vícios ao longo do processo, esses vícios devem ser considerados. O que são vícios? Traduz para nós. Erros, por exemplo, o Adélio, no caso, vamos supor que ele goze das suas faculdades mentais em absoluto. Ou seja, ele é uma pessoa sã, ele não é um doido, não é um maluco desvairado. Certo. Ele deve responder como uma pessoa sã, e não como um maluco, não como um doido desvairado. E se não foi feito um exame médico, não foi feito adequado, à época da tentativa de execução contra o então candidato Jair Bolsonaro, isso sendo feito apenas agora é um vício. Mas sendo um vício, e aqueles que foram prejudicados, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, seus advogados, devem recorrer em relação a isso e pontuar esses vícios, pontuar esse erro de não ter sido feito um exame à época e não somente agora. Agora, falando do ponto de vista legal, vamos tentar ser bem didático. O Adélio tentou matar o então candidato Jair Bolsonaro. Algo absolutamente condenável, foi condenado por todos os candidatos à época, inclusive por todos os partidos políticos à época. Qualquer pessoa. Qualquer acho que pessoa sã, que sabe que uma pessoa está tentando matar outra. Nem todos. É um crime. Aí que duvida. Tem um aí que duvida. Uma pessoa que questiona e fica criando teorias da conspiração como olavistas, como Carluxo, está se igualando a eles. Então, mas nem precisa de teoria da conspiração. Então o cara foi com uma faca de 20 e tantos centímetros e enfiou no bucho e entortou. Então nem precisa de teoria da conspiração. Teve flagra, o crime aconteceu. O crime aconteceu, teve flagra e imediatamente ele foi pego. Né? O Adélio imediatamente foi pego. E o Adélio, a partir desde então, ele cumpre pena. Ele não está em liberdade. Portanto,
essa pena que ele cumpriu do momento da tentativa de execução contra o candidato Jair Bolsonaro até o presente momento é pena. Conta como reclusão. Ele cumpriu, conta, evidentemente, conta. Ele cumpriu essa pena. Então, ele cumprindo essa pena, agora... Mas não é uma pena concreta ainda. Ele não foi para trâmite... Não teve trâmite julgado. Ele não foi condenado. Ele não foi condenado. No âmbito criminal, porque até então... Ele é inimputável. Ele é inimputável, ele é tido... Então, se agora falarem, o Adélio é uma pessoa normal, como eu e como você. Apesar que você não tem cara muito de normal, mas vamos supor. Que não, ainda bem. Não tem. Ainda bem, nenhum de nós. Eu não quero... Normal vem de medíocre, médio. Eu não quero ser médio, não quero ser medíocre. Ele volta para uma situação de julgamento, é isso? Não, depois até vou dar a palavra para o Então eu quero chamar Guilherme. Guilherme. Mas só para finalizar, se existe agora ele sendo julgado, porque até então ele é inimputável. Se a partir de agora for comprovado por laudo médico que ele não se trata de uma pessoa que tenha problemas de ordem mental, aí sim tem que ter outro tratamento e o processo tem que ser olhado e examinado de outra forma. Mas agora eu vou dar a palavra pro meu amigo Guilherme, que ele tá louco pra falar. Ele é advogado, então... Guilherme, agora eu tô assustado. Guilherme, eu tô assustado. Agora ele quer falar. Se ele for considerado uma pessoa normal, ele não volta pra estaca zero pra ter ali o seu julgamento de um cara que tentou ser... uma tentativa de assassinato, ele vai pra rua. É isso mesmo, Guilherme? O único esclarecimento que eu faço é o seguinte, o Leonardo explicou muito bem. Essa avaliação psiquiátrica que você está fazendo agora é para saber se ele tem condições de voltar para o convívio em sociedade. Se ele não tiver, ele continuará em medida de internação. Se ele tiver condição de voltar para a sociedade? Ricardo, ele será colocado em liberdade, porque ele já foi... Ricardo, porque ele já foi considerado inimputável no momento em que o processo tramitou. O que o Leonardo disse é, se houver alguma prova de nulidade do laudo inicialmente, se houver prova de nulidade do laudo inicial lá, que o considerou inimputável, aí sim nós teremos um processo recomeçando do zero, é isso. Mas isto agora, se considerá-lo no gozo das faculdades mentais ou de boas faculdades mentais ou em condição de responder a um tratamento psiquiátrico em liberdade, de voltar ao convívio social paulatinamente, aí nós teremos a execução de outras medidas, talvez em liberdade, mas não anulação do processo. Não, eu tô chocado. Kátia Secato está chocada. Kátia toda vez... Precisa me chamar de Kátia. Peraí, Carla Secato. Carla está chocada e o Negão já tinha cantado essa bola. Já tinha cantado essa bola. Então, Carla, é o seguinte... Há muito tempo a gente discute aqui no programa da necessidade de uma reforma, vamos dizer assim, do sistema penal e das leis penais mais ampla. O que acontece tudo bem, no país já entendeu. É que a gente vai fazendo agora, Guilherme, questões muito pontuais, aí vai ficando remendo atrás de remendo. Essa é uma questão. Tá bom, mais uma Guilherme, questão. eu quero saber o seguinte... da Carla Secato, senhor Ricardo Ventura. Carla, e aí? O que você achou disso? Eu tô chocado. Não, eu também tô, mas na verdade eu só queria complementar que você não deixou aquela hora, que ele falou da questão de a justiça depende de quanto dinheiro você tem pra pagar pra advogado. Certo. Isso. Pode botar na geral rapidinho, Vitinho. A gente não pode esquecer que o PT usou o nosso dinheiro para se defender. Exato. A Veja e a Folha publicaram que ele usou 6 milhões de reais em advogados do dinheiro fundo eleitoral do nosso, que a gente paga imposto para se defender. A gente ajudou. Isso é surreal. Eu vejo isso como a gente levando o jumbo pro Lula. Bandidos usam dinheiro público para se defender. O Brasil tá de ponta cabeça. Voltando ao Adélio. Guilherme, volta pra mesa, querido. Porque... Não, Negão, e aí? Quer dizer, o Negão cantou a bola, agora bacana. Quer dizer, se eu tentar matar o Leonardo, vão me pegar e eu vou fazer assim... Eu sou doido. Aí os caras me deixam 3 aninhos lá e depois eu falo, tratamento deu certo. Fiquei bacana, sou beleza. Não é bem assim, Guilherme? Como é que é? Aí eu vou pra rua, porque o tratamento deu certo. Não, mas aí, Negão? Isso daí é o reflexo da palhaçada que são as nossas leis. Eu nem me espanto mais. Quando o Guilherme falou assim, se ele tiver com as faculdades mentais, ele pode ser colocado em liberdade, eu sinceramente nem me espanto. É o exemplo que eu dei. Você aí que mora
num Pico Boy, mora aí numa Alphaville, nos jardins da vida. É que você tem que explicar, negão. Você fala de um jeito como se todo mundo entendesse. Não é isso, gente. Ele tá falando o seguinte. Quem tem a grana onde ele pra segurar o mora, advogado. a galera vai presa, daqui a 3 meses tá fora na rua, não é isso? Tá fora na rua, entendeu? E aí a gente fica até assim, caraca, o cara foi preso. Não existe lei. Você acha que vai ver o cara só daqui 2 anos, o cara 3 meses tá de volta, 3, 4 meses tá de volta. Volta até gordinho, volta corado. Entendeu? Depois de 1 ano volta até fortinho. Vai me dizer que é onde você mora. Nesse bairro boy que você mora não é a mesma coisa. Entendi. Você não tem nenhum conhecido que foi preso por colarinho branco, que foi preso por estelionato, que foi preso por... Agora, quem rouba no mercado não volta, né? Você entendeu? Então, por quê? Quem rouba uma Questão do carne, dinheiro. Uma das primeiras regras, Money talks. para quem vai fazer coisa errada é separar o dinheiro do advogado. É essa a diferença Só de não quem pode tá usar o solto nosso para quem dinheiro, não tá. né, negão? Pois é, né? Dinheiro público. Quem é ligeiro usa o nosso dinheiro. Mas eu quero saber o seguinte, você acha que... tristeza. Quem levantar a mão primeiro vai responder. É uma tristeza. Isso vai ser usado de forma política? Quem Tomara. acredita que... Oh. Então, Tudo é usado de forma Eu espero política. que pro Pros dois bem. lados, tudo é Eu sempre espero usado. que pra gente ganhar. olha que loucura. Não, Ó, Ricardo, deixa eu te contar uma coisa. Você vai lembrar e você é inteligente. Você não lembra quando o José Dirceu falou que a facada no Bolsonaro foi um erro nosso? Pois Foi um é. erro. Pois é. Isso Dizem que passou, foi um ato falho dele. Passou no vento. Foi um ato falho. Zé Dirceu, Ó, nem com O Leonardo falou uma Dirceu, coisa gente, pelo que amor de tá... Deus. Sabe o que tá acontecendo? Eu vou até puxar um pouco lá do rapaz. Eu quero até dar o nome do rapaz, coitado. Como é que chama o Marcelo? É Marcelo? Ele merece ser lembrado. morreu, Marcelo Leite Fernandes. Olha o que está acontecendo. Vamos voltar um ponto antes, né? Falar de justiça, falar dessa loucura toda, como a gente está dizendo que tudo vai ser usado para política, tudo vai ser usado para os dois lados. Quando aqueles dois, o aniversário lá Lá no sul, do tesoureiro do PT, Lá em Foz do Iguaçu. onde o agente lá de segurança acabaram trocando tiros, um ainda está em estado grave, o outro morreu, foram buscar para ver se era Bolsonaro contra Lula. Bolsonarista atira em petista. Agora, o Marcelo estava com a camisa do Bolsonaro. Ele foi executado, não foi roubo, Era não foi conhecido nada. nas redes sociais Era por conhecido. defender, apoiador Muita gente, ferrenho. na época, muita gente lá que mora na cidade dele disse que realmente tinha muita gente que tinha rincha dele, política, pelo posicionamento dele. E a mídia se calou. A mídia não falou nada. Independente se há ou não motivos políticos, a mídia pesou com a mão diferente. E isso que a gente fica chateado. Nem deu. Agora, vocês sabiam, como eu faço essas análises comportamentais, lembra que a gente até discutiu aqui do anestesista? Você acredita que foram buscar nas redes sociais para ver se ele era bolsonarista Acredito. ou lulista? Claro Quer que dizer, sim. tudo que fizer Qualquer criminoso. agora se Qualquer joga criminoso. nessa seara de um lado e do outro. Então, eu quero saber do Leonardo, que é o nosso convidado aqui, vou dar a palavra para ele, a gente está quase terminando o programa, para que ele fale mais um pouquinho, está estreando aqui, e essa mesa aqui, ó, essa mesa revela a verdade, você entendeu? E aí, senhor Leonardo, você acredita que isso vai ser, no seu olhar político, vai ser bom para quem? Ou não vai ser bom para ninguém e vai sobrar para a cabeça do Adélio? Não é bom pra ninguém, não deve ser bom pra ninguém. Foram 2 execuções. Ambas foram execuções. Em ambas estava explícito que havia motivo político. No policial, em Foz do Iguaçu, que foi executado quando ele estava no chão. Mas deitado, esse... Não, e as esse... imagens mostram... Não, peraí, Leonardo, peraí. Não, a gente tem que botar o pingo nos is aqui, como diz o programa da só casa. um minuto. A conversa começou lá fora com ofensas verbais, foi depois escalado para jogar pedras. Então, o que morreu jogou pedras e atiçou a discussão que estava no nível verbal. E quem começou a violência foi o que estava no chão. Não estou justificando. Ok. E a polícia considerou que não houve crime político. Porque não é porque eu mato você e você gosta, por exemplo, do Lula e eu do Bolsonaro, que é crime político. É simplesmente um crime. Você entendeu? A polícia não considerou, mas a justiça considerou. Não, ela derrubou a não, decisão. A justiça considerou que foi um crime. Basta você que está nos assistindo. As investigações. Dá um Google, é isso aí. Basta você. Não, eu disse que dá não foi político. Não foi político. E Não foi ver político. o que. E esse o que ainda está trata. inconclusivo. E ver o que diz. Agora, era uma festa temática de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, onde havia imagem do presidente Lula, símbolos do partido. Então era explícito. E testemunhas, mais de uma, que estavam presentes na hora, alegam que na hora da execução o policial
declaradamente bolsonarista, gritou, aqui é Bolsonaro. Tá, mas as testemunhas são Fecha todas de aspas. esquerda. Não, Não tem nenhuma de direita. Fecha aspas. Aí a gente Testemunha chega que num chutou ponto, na Leonardo, cabeça dele, assim, ó, chutou na Leonardo, barriga dele, não interessa. Não, a gente chega Não num interessa. ponto, a gente chega num ponto de acreditar em coelhinho da Páscoa. Não, é. Você Não, acha não, mesmo? não. Você já deu tiro? Você já deu tiro? Você já Não, tirou? graças a Deus nunca Pois dei é, tiro, então eu nunca vou precisei confirmar de pra tiro. você. Uma pessoa quando tá com a adrenalina lá em cima, a última coisa que ela vai fazer é verbalizar alguma coisa. É verdade. Sacou? Porque você não tem mas é tempo. especulação. Você não tem tempo pra ficar. Aqui é Bolsonaro. É um policial. Não dá. Um policial que deve. Então tá, pergunta pra qualquer pessoa que dá tiro. Eu dou tiro toda semana, eu treino toda semana. Sim. Cara, a última coisa que você vai pensar num tiroteio é ficar gritando: aqui é Corinthians! Aqui é Bolsonaro! Não é tiroteio, o rapaz Lula tava- livre! o rapaz tava- Gente, é o seguinte, eu tenho que Não é terminar. tiroteio, ele tava Guilherme, deitado eu quero no chão, mandar um foi beijo. execução. Vamos mandar um beijo pro Guilherme? Todo mundo junto? Beijão, Guilherme. Beijo, Guilherme! Estou com saudade de você. Você é esquerdista, mas a gente chama. Leonardo, você também. Não, Você dá um esquerdista, abraço a gente aqui, te a gente ama. gosta. A gente vai se abraçar. É isso aí. Negão, que bom A que gente é do você bem. está aqui de volta. Tamo junto. Carla Secato e Ricardo Ventura. Então, é o seguinte, até sábado, porque aqui é o Linha de Frente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.